Olá, meu nome é Almir e vou apresentar um pouco sobre a estaticidade, que será o assunto desta videoaula. Curso na Universidade Federal de Alagoas, o campus Sertão. Curso a disciplina de Teoria das Estruturas 1, com o professor Adeildo Amorim. E vamos à definição de estaticidade estrutural. Estaticidade estrutural, de acordo com o dicionário Aulete, remetendo essa definição somente para termos uma base inicial, estaticidade, de acordo com o dicionário Aulete, é uma característica ou qualidade do que é estático, de modo de que ou de quem está imóvel, parado, sem movimento, imobilidade. 2. É uma característica física, assim, é uma característica ou condição dos corpos em estado de equilíbrio, quando submetidos à ação de forças ou torques. Para darmos início a essa videoaula, é muito importante termos algumas noções iniciais, noções de graus de liberdade e noções de vínculos, que vai ser muito importante para entendermos esse assunto. Os graus de liberdade, na verdade, são o número de movimentos rígidos possíveis e independentes que um corpo pode executar. Ou seja, no caso especial, vamos ter 6 graus de liberdade. Vamos ter 3 graus de liberdade no caso de translação. Vamos ter 3 translações e 3 rotações. 3 translações no eixo X, Y e Z e 3 rotações nos eixos X, Y e Z. Vamos estar trabalhando no ambiente 3D, neste caso. Já para o caso plano, em que vamos trabalhar num ambiente 2D, vamos ter somente 3 graus de liberdade. Ou seja, 2 translações no eixos X e Y e uma única rotação no eixo Z. Partindo para os vínculos, que são os elementos que ligam as partes de uma estrutura, ou seja, as partes internas de uma estrutura, ou ligando a estrutura ao meio externo, sim, com a intenção de restringir os graus de liberdade de um corpo. Bem, os vínculos podem ligar elementos de uma estrutura entre si, no caso 2 peças, ou ligar por meio de vínculos, e esses vínculos podem ser internos ou externos. Os vínculos externos são aqueles vínculos que unem os elementos de uma estrutura ao meio externo e se classificam quanto aos números de graus de liberdade restringidos. Ou seja, eles vão ligar aquelas peças externas no meio externo. E vamos ter, para o caso espacial, 6 graus de liberdade, ou seja, assim, tendo vínculos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta espécie. Um vínculo de primeira espécie dá ao conjunto uma única restrição. Segunda espécie, 2 restrições. Terceira espécie, 3 restrições. E assim sucessivamente. No caso espacial, podemos dizer assim que esses vínculos restringem até 6 graus de liberdade e podem ser classificados em 6 espécies, portanto, podendo restringir as 3 translações e as 3 rotações. No caso plano, que vamos trabalhar somente com o ambiente 2D, vamos ter somente 3 graus de liberdade, obviamente, e classificando-se em somente 3 espécies, primeira, segunda e terceira espécie, sendo que a primeira espécie pode restringir somente como eu posso dizer? Pode restringir somente uma translação, a segunda espécie 2 translações e a terceira espécie 2 translações e uma rotação. Já os vínculos internos, comparando com os vínculos externos, são aqueles que unem as partes componentes de uma estrutura, ou seja, unem as partes internas de uma estrutura e podendo ser classificadas em somente segunda e terceira espécie. No caso da segunda espécie,
restringindo 2 translações, e no caso da terceira espécie, restringindo 2 translações e 1 rotação. Bem, a classificação da estaticidade pode ser feita classificando ela em estaticidade externa, no qual podemos dizer assim, que se quisermos verificar esta estaticidade de uma estrutura, consideramos esta estrutura como um conjunto monolítico, ou seja, vai ser uma estrutura com somente 3 graus de liberdade, e consideramos apenas as restrições dos vínculos externos. E obedecendo a esta função, o grau de liberdade externo vai ser igual a retenção total menos 3. No caso, 3 vão ser os graus de liberdade. E a retenção e esse RT externo vai ser a retenção total somente dos vínculos externos. Ou seja, assim, a soma das classes dos vínculos externos. Temos também a estaticidade interna, sendo que a estaticidade interna é a diferença entre a estaticidade total, GH, menos G externo, que é a estaticidade externa, em que o GH vai ser igual ao número de restrições menos o número de graus de liberdade. A estrutura pode ser classificada em 3 pontos. Vamos ter uma estrutura hipostática, uma estrutura isostática e uma estrutura hiperestática. A estrutura hipostática, nela podemos dizer assim, existe pelo menos um dos movimentos de corpo rígido da estrutura, devido à sua distribuição inadequada dos elementos de apoio. Na estrutura também, ela não é restringida, e o número de incógnitas é menor que o número de equações de equilíbrio. E o que diferencia das outras classificações é que ela está em equilíbrio instável. Se ela perde o equilíbrio, ela não volta naturalmente ao seu estado inicial. Já o que podemos classificar como uma estrutura isostática tem todos os movimentos do corpo rígidos impedidos pela distribuição adequada dos elementos de apoio. Estes elementos, neste caso, as reações de apoio podem ser determinadas usando qualquer equação global de equilíbrio. Bem, a estrutura é restringida e o número de incógnitas é igual ao número de equações de equilíbrio, podendo assim facilmente usar as equações globais, tendo o número de incógnitas igual ao número de equações, deixando isto permitido. E está em equilíbrio estável. Se ela perde o equilíbrio, ela volta ao seu estado inicial, de forma natural. Podemos classificar como hiperestática. Assim como a isostática, todos os movimentos do corpo rígido estão impedidos pela distribuição adequada dos elementos de apoio. Só que neste caso, as equações de equilíbrio não são suficientes para determinar todas as reações de apoio. Bem, tendo todos os movimentos impedidos, a estrutura também é restringida e o número de incógnitas é maior que o número de equações de equilíbrio, como podemos ver nesse segundo subitem. E, assim como a estrutura isostática, ela também está em equilíbrio estável. Se perde equilíbrio, ela volta naturalmente ao seu estado inicial. E assim, resumindo, podemos dizer que a estrutura hipostática tem número de restrições menor que o número de graus de liberdade, ou seja, o número de incógnitas menor que o número de equações. A isostática tem um número de restrições igual ao número de graus de liberdade, com as
incógnitas igual ao número de equações globais desta estrutura, e a estrutura hiperestática com o número de restrições maior que o número de graus de liberdade. Respondendo à pergunta feita no slide, alguma atenção especial que deve ser tomada ao classificar uma estrutura como sendo isostática ou hiperestática? Bem, a principal diferença é que a isostática tem um número de restrições igual ao número de graus de liberdade, assim tendo um número de equações igual ao número de incógnitas, assim permitindo livremente que cada incógnita tenha o seu valor fixo, seu valor numérico, podendo assim dizer. Já na situação hiperestática, vamos ter um número de restrições maior que o número de graus de liberdade. Assim, vamos ter mais equações do que incógnitas. Se temos isso, vamos dizer assim, não vamos poder, dizendo isso, pode-se dizer que com o número de incógnitas e equações diferentes, não vamos poder resolver uma equação de forma numérica, porque sempre vamos estar com uma incógnita com seu valor faltando. Apesar disso, as duas estão em equilíbrio estável, todos os movimentos de corpo rígido impedidos pela distribuição adequada dos elementos de apoio. Só que, enquanto a isostática tem um número de equações igual ao de incógnitas, a hiperestática, as equações de equilíbrio não são suficientes para determinar todas as reações de apoio. Ou seja, vamos ter incógnitas desconhecidas neste caso. Bem, esse foi o vídeo explicativo sobre estaticidade, feita pelo aluno Almir César, do curso de Engenharia Civil da UFAL. Bem, esse é um até mais.